Livro Segredos do Lugar Secreto, capítulo 4, o segredo da obediência radical. Ouvir a Deus no lugar secreto é uma das maiores chaves para a vida cristã de superação. Entretanto, isso deverá estar associado com seu colarinho, a obediência radical. Nós ouvimos e em seguida praticamos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago capítulo 1, 22. Por obediência radical, eu quero dizer obediência imediata que atende à ordenança em todas as suas extensões. A obediência radical não busca estar em conformidade com os padrões mínimos, mas com a realização extravagante e ilimitada. Se Jesus disser, venda tudo, então nós venderemos tudo, imediatamente. A palavra no Novo Testamento para obediência hupakoe, é composta de duas palavras gregas, hupo, que significa sujeito a, e akoe, ouvir. Portanto, obedecer é sujeitar-se a ouvir. A obediência envolve ouvir atentamente, com um coração submisso e complacente, e, em seguida, obedecer à palavra de Deus. A obediência implícita começa para cada um de nós, não em fazer boas obras, mas em sentar aos pés de Deus e ouvir a sua palavra. Devoção ao lugar secreto é o primeiro grande ato de obediência do cristão. Jesus nos revelou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, 33 ao 35. A vontade de Deus naquele momento era que as pessoas se sentassem aos pés de Jesus e ouvissem a sua palavra. Até cuidar primeiramente dessas responsabilidades, você ficará constantemente frustrado em sua incapacidade de descobrir a alegria da obediência radical. As atividades do culto recebem a sua energia espiritual da fornalha de um relacionamento de amor fervoroso aos pés de Jesus. A verdadeira satisfação de servir a Jesus é descoberta quando fazemos as primeiras coisas. Primeiro, nos sentamos e ouvimos, depois, nos levantamos e fazemos. Meu amigo Steve certa vez me contou que considerava algumas pessoas como cristãs da lei comum. Com isso, Steve queria dizer que eles desejavam os benefícios de viver em Cristo sem ter compromisso com Ele. Mas assim como a alegria completa de viver junto é encontrada somente no contexto do compromisso do casamento, a alegria de seguir Jesus é encontrada somente ao nos entregarmos a cada palavra que procede de sua boca. Algumas pessoas empregam toda a sua energia em pensamentos criativos. Entretanto, Deus tem uma forma de negar os planos dos homens. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, do 10 ao 11. Em vez de se concentrar em ser criativo, concentre-se em ser obediente. Empregue sua melhor energia em aguardar Deus em sua presença, ouvindo a sua voz e passando a agir somente para quando Ele tiver falado. Não há sentido em propor as suas próprias ideias, quando somente o conselho de Deus prevalecerá. Estou falando isso de várias formas diferentes. A chave está em ouvir e obedecer. Que prazer é ouvir a sua palavra e praticá-la. Os benefícios são profundos. A obediência, ela libera a vida abundante eternamente. Jesus disse: sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. João capítulo 12, 50. Ditas pelo Mestre, essas palavras simples contêm uma força maior do que uma leitura superficial pode revelar. Leve estes versículos para o seu lugar de meditação e deixe Deus despertá-lo para o poder de vida gerado pela adoção extravagante do seu mandamento. A vida que reside em Deus flui para você mediante a obediência.
A obediência incorre na contemplação de Deus. Deus olha com um especial interesse e afeição para quem é devotado à obediência. Ele diz: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, quem treme diante da minha palavra. Isaías 66, 2. É fantástico apenas imaginar você estar no lugar secreto com a palavra de Deus, aberta e tremendo na esperança de Deus falar com você. Ele observa seu espírito desejoso e concebe as maneiras de honrar a sua devoção. Uau! Tremer diante da palavra de Deus significa, primeiramente, que desejamos que Ele fale conosco e, depois, que agiremos com pronta diligência segundo a palavra que nos der. Quando trememos diante da palavra com esse tipo de antecipação aguçada, Deus fixa seus olhos em nós para nos fazer bem. A obediência gera maior intimidade. Em minha opinião, uma das afirmações mais poderosas que Jesus fez na terra está em João capítulo 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus disse que a obediência é a prova de amor e o amor gera em nós uma intimidade incrível com o Pai. Além disso, a obediência libera a afeição de Cristo e sua disposição de revelar informações sobre si mesmo ao coração humano. Não há nada que eu deseje mais do que Jesus se manifestar em mim. Devido à esperança de contemplá-lo, adotarei quaisquer e todos os mandamentos que Deus proferir. Eu escolho obedecê-lo, não porque fico empolgado em observar minha obediência mudar a vida das pessoas, mas que o fato de sua presença ser tão doce quanto obedeço. Meu coração fica cheio de zelo por sua proximidade e a obediência apenas alimenta este fogo. A obediência cria alicerces inabaláveis. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Você perceberá que as tempestades vêm tanto para aqueles que praticam as palavras de Jesus, quanto para aqueles que não as praticam. Ninguém fica incolume. As tempestades invariavelmente atravessarão seu caminho. A única questão é: você sobreviverá? Seus alicerces serão sólidos o suficiente para suportar os ventos e as inundações? Aquele que tem vida pautada na obediência radical se prepararam para a tempestade e a superam. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Isaías 48, 18. Quanto mais os ventos inciderem contra a obediência, mais a sua retidão ficará evidente, como ondas gigantes e poderosas colidindo contra a encosta com o estrondo majestoso da fragrância de Deus. Naturalmente, existem muitos outros benefícios gerados pela obediência, além dos 4 que acabei de citar, mas estou tentando manter os capítulos desse livro dentro do número de páginas planejado. No entanto, considere apenas outros 2 breves pensamentos relacionados à obediência. O primeiro chega até nós através de Maria, mãe de Jesus. Maria nos deu uma das melhores definições de obediência. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. João capítulo 2, 5. Os verdadeiros servos são encontrados sentados aos pés de Jesus. Quem me serve precisa seguir-me, e aonde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João capítulo 2, 12, 26. Então, quando Jesus fala, eles apenas ficam sentados aos seus pés. Os servos não tentam
dar ao mestre uma ideia melhor. Os servos não reclamam dizendo que a tarefa é estúpida. Os servos não tentam decidir se estão com vontade de obedecer imediatamente. Os servos não decidem se a tarefa está enquadrada em seu padrão de dignidade para executá-la. Eles apenas obedecem. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Lucas 17:10. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais obediente deve se tornar. Alguns escolhem o nível de obediência que se esforçam para evitar o pecado e escolher a retidão. Esse era o nível em que os israelitas que conheciam a lei de Deus viviam. Moisés, entretanto, conhecia a Deus. Portanto, o nível de obediência de Moisés era necessariamente maior. A questão para Moisés não era mais simplesmente esta ação está certa ou errada. A questão era: quando é o mandamento de Deus? Quando Moisés estava na montanha em que Deus se manifestou em chamas de fogo, o mandamento era: permaneça atrás da fenda da rocha, porque se você sair de trás da rocha que o protege e vir a minha face, você morrerá. Você está tão perto de mim agora, Moisés, que se fizer um movimento errado, verá a minha face e terá uma parada cardíaca fulminante. Agora, alguma coisa errada ou pecaminosa em sair de trás da rocha? Não. Mas quando você está próximo demais de Deus, é imperativo que siga suas instruções ao pé da letra e permaneça aonde Ele colocá-lo. Isso simplesmente reforça mais um segredo. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais obediente deve se tornar. Amém?